Mensagem número 15, no roteiro da fé, baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, onde Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E Emmanuel comenta: o aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus, fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos, e como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo, junto à sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da igreja reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Mais além surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com um benfeitor eterno. E quase sempre, aqueles que os acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomendar-nos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada, suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje, e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. Bom, então aqui uma coisa já interessante da gente destacar é na própria passagem do Evangelho de Lucas, onde Jesus, na verdade, faz 3 recomendações. Não sei se vocês observaram, mas ele faz 3 recomendações para quem quiser segui-lo, né? Para quem quiser vir após mim, né? Como ele diz, então me seguindo, né? Seguindo o meu exemplo. Primeiro é negue-se a si mesmo, ou seja, trabalhe para superar seu próprio egoísmo, né? Trabalhe para transcender o seu ego, porque se não houver esse trabalho, não tem como nós seguirmos o caminho que Jesus nos propõe e que ele chama de o caminho da verdade e da vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, esse caminho tem como pré-requisito o trabalho para a dissolução do ego, né? A dissolução do egoísmo, ou seja, a dissolução do ponto de vista estreito, né? Que é o que gera esses problemas que são descritos aqui na mensagem de Emmanuel, né? Da pessoa estar ou numa igreja católica, ou numa igreja evangélica, ou num centro espírita, e dizer: não, eu não vou mais seguir isso aqui não, porque olha só como é que esse pessoal se comporta, né? Ou seja, eu assumo um ego que julga os demais, ao invés de assumir o papel de seguidor de Jesus, que trabalha para se melhorar e não para se comportar como um juiz dos meus companheiros de caminhada, que são, tanto quanto eu, tem problemas a superar, né? Tem obstáculos a superar. Então esse é o primeiro ponto, negue-se a si mesmo. O segundo, ele diz: tome a cada dia a sua cruz, ou seja, assuma o seu karma, né? Assuma as consequências dos atos praticados nesta e em vidas anteriores, né? E a partir daí trabalhe para superar o que é negativo e para cultivar o que é positivo. Porque o caminho de Jesus é um caminho muito claro, porque ele é um caminho de sabedoria, e a sabedoria ela se resume a ter clareza sobre o que é preciso abandonar e
o que é preciso cultivar para avançar no caminho espiritual. Então, é aquilo que a gente tem repetido aqui, que é o desenvolvimento da lucidez. Nós temos que estar lúcidos, né? Para olhar e dizer, isso aqui é negatividade, não serve, né? Já que eu estou me propondo seguir um caminho espiritual. Isso aqui é positivo, serve, vou cultivar. Então, esse ponto é o tome a cada dia a sua cruz, né? Elimina o karma negativo e cultiva as sementes positivas que você, porventura, já semeou. E por último, a terceira, ele diz, e siga-me, né? Seguir significa o quê? Empenhar-se para se comportar como Jesus se comportaria em cada situação que a gente enfrentar na vida. Então, em cada situação, em cada desafio que a gente encontre, nós devemos procurar manifestar o que ele nos deixou como legado: compaixão, amor, tolerância, misericórdia, paciência, generosidade, né? Então, é muito óbvio que se a gente deve praticar isso para com qualquer ser, muito mais ainda para com aqueles que são nossos companheiros de sangue, de comunidade religiosa, né? Que são companheiros que abraçaram o mesmo ideal, né? Que têm o mesmo objetivo de evoluir espiritualmente, mas que, como nós, apresentam dificuldades, né? Então, nós temos que, nessa terceira recomendação de Jesus, siga-me, é justamente acolher todos aqueles, né, que convivem conosco e ajudá-los, né, do mesmo jeito que nós gostaríamos que eles nos ajudassem. É o que diz Jesus, né? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então, nós como caminhantes espirituais, como praticantes espirituais, nós deveríamos oferecer àqueles que também, como nós, se propõem a praticar, o acolhimento que nós desejaríamos que eles oferecessem a nós, né? É nesse sentido que, dentro da doutrina espírita, a gente, por exemplo, quando vai fazer um estudo sistematizado da doutrina espírita, logo no primeiro módulo, eles fazem a diferenciação entre doutrina espírita e movimento espírita, né? A doutrina espírita é o conjunto de ensinamentos, né, que se iniciaram com as obras básicas de Kardec, que vem se desenvolvendo ao longo do tempo com todas as outras obras, né, que vêm sendo publicadas, né? Dentre as quais aqui para nós se destacam essa vasta bibliografia psicografada por Chico Xavier, mas também por outros, né, Divaldo Franco, Ivone Pereira e outros autores também, contemporâneos de Kardec, posteriores a Kardec, né? Então esse conjunto de ensinamentos é a doutrina espírita. O movimento espírita é aquele grupo de pessoas que se juntam para tentar colocar em prática os ensinamentos. Mas a própria expressão aqui está mostrando tentar colocar em prática, se esforçar para colocar em prática. Significa que não vai ser algo perfeito, é um movimento, por isso que chama movimento espírita, está em movimento, está caminhando, está evoluindo, né? Então é uma estrutura criada para dar vida a esses ensinamentos no mundo, dentro de nós, né? E de modo que a gente possa oferecer aos outros também, né? Então é por isso que Emmanuel está chamando a atenção para o fato de que, por exemplo, quando ele diz aqui, não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Então, essa consciência nós temos que ter, porque isso desperta em nós uma virtude que é muito importante no caminho, que é a humildade, né? O que é a humildade? A gente já falou até sobre isso, né? A humildade não é ter uma baixa estima, né? Uma baixa autoestima, não é isso, né? Muito pelo contrário, o seguidor de Jesus, ele tem uma elevada autoestima. Por quê? Porque ele vê em si o potencial de alcançar a perfeição espiritual, que é o cume do que nós podemos imaginar como desenvolvimento humano, né? O ápice da perfeição espiritual. Então isso é a mais autoestima que alguém pode ter, né? Entretanto, esse mesmo seguidor que tem consciência disso, percebe que isso é um potencial. E assim como é potencial em nós, é potencial nos nossos companheiros de caminhada também, né? Então estamos todos ainda incompletos, porque perfeição significa o quê? Perfeito, completo, completude, né? Não é o nosso atributo, nós sabemos disso, né? Nós, espíritos em evolução do planeta Terra, estamos ainda a caminho da perfeição espiritual, mas não a atingimos. Então essa compreensão tem que ser cultivada constantemente para que a gente tenha tolerância conosco mesmo. Nós já falamos isso, né? Que a gente não deve ser
excessivamente rigoroso conosco, devemos ter compaixão conosco, o que não significa ser indulgente com nossos erros, isso também é importante, né? Porque indulgência significa, não, eu sou um espírito imperfeito mesmo, por isso que eu matei fulano. Não, não é assim, né, que funciona, senão você vai acumulando só karma negativo. Mas é a gente perceber que, apesar de todo o estudo, de todo o esforço para seguir Jesus, em um momento ou outro vão ter situações que, por força da minha ignorância espiritual, eu não vou conseguir discernir exatamente o que seria o melhor, ou vou fazer algo pensando que é o melhor e pode não ser, mas eu vou estar sempre fazendo o melhor. Esse é o ponto, né? E tenho que olhar para os outros também e perceber que eles também estão fazendo o melhor. De um modo geral, os mestres espirituais mais desenvolvidos, eles dizem que essa visão, na verdade, nós temos que ter com todos, porque até aqueles que estão fazendo as coisas mais negativas, no momento estão fazendo o melhor. Né? Pode parecer que não, né? Mas é o que eles nesse momento estão conseguindo fazer, né? O que não significa, mais uma vez, isso é muito importante, porque esse ponto de equilíbrio é super difícil, né? Entre a gente ver, entre a gente ser acolhedor e compassivo e a gente ser, como é que se chama? Conivente, né? Porque muitas vezes determinadas situações exigem uma atitude firme, né? A gente já falou aqui de compaixão irada, né? O que é a compaixão irada? É uma atitude firme. Jesus teve atitudes firmes várias vezes na sua vida, né? Está tudo relatado lá no Evangelho, né? Então, a gente precisa muitas vezes ter atitudes firmes, né? Mas essa atitude firme, ela está sempre baseada num sentimento de amor, ou seja, de que aquele com quem eu estou tendo essa atitude de mais firmeza, às vezes até de um pouco mais de dureza, ela é embasada numa intenção de que ele melhore, de que ele fique melhor, de que ele avance no caminho espiritual, ou de que pelo menos gere menos karma negativo para si mesmo. Esse que é o ponto, né? Então, a gente poderia dizer que essa mensagem no roteiro da fé, ela, em resumo, nos recomenda isso, né? Que a gente fique sempre vigilante para ver se estamos agindo sempre no mundo com essa visão de oferecer o nosso melhor para que os outros também melhorem, né? Porque caso contrário, se essa intenção elevada e altruísta não estiver presente, significa que nós estamos nos desviando desse roteiro, né? E aí a gente tem que humildemente voltar a ele.